Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo, Teclas Daniel na área com notícias e informações do São Paulo, e o Tricolor acertou com o segundo reforço para a temporada de 2026. O primeiro foi o Danielzinho e o São Paulo acertou agora com um goleiro que é o Carlos Coronel. Vamos comentar um pouquinho como que ele chega aí para defender o nosso gol, a nossa meta. Um novo paredão chegando para o nosso São Paulo Futebol Clube. E movimentos também do mercado, referente à troca com o Botafogo, o que está rolando aí, vamos comentar um pouquinho também. E pintou o nome do Breno Lopes. Vamos comentar também nesse vídeo com vocês. Mas antes, já sobe aquele likezão pra gente, que é importante. Se inscrevam também no canal, que ajuda muito no nosso crescimento aqui na plataforma. E se possível, também dá aquela hypada em nosso conteúdo. Hoje já fiz um vídeo lá no Teclas Daniel Esportes, o nosso canal 2, e mandei aquele abraço para vocês de Feliz Natal. Muito obrigado aí por você acompanhar a gente em mais um ano. Estamos trabalhando aqui no YouTube desde 2019 e muito obrigado para quem está chegando, para quem já acompanha há bastante tempo. Que você tenha um Feliz Natal, que Deus abençoe todos vocês aí, toda a sua família nesse dia especial. E muito obrigado por estarem sempre aqui com a gente, dando aquela força, rapaziada. Bom, vamos lá. Eu tinha levado informação sobre o goleiro, né? E foi confirmado que é o Carlos Coronel. Chega para defender o São Paulo por 2 temporadas. O goleiro tem 28 anos de idade. Ele atuou pelo New York do Red Bull, lá dos Estados Unidos. Ele ficou livre no mercado, o contrato dele estava encerrando já no final desse ano e o São Paulo já foi lá e contratou o goleiro para ser o reserva até então do goleiro Rafael. Vai ter certamente uma briga de posição. O Rafael ele vai iniciar a temporada como titular e no andamento dela as coisas talvez podem acabar mudando, tá? Olha só, o Al Nassr, o Al Sabab, a Inter de Miami, Palmeiras foram alguns times que se interessaram pelo goleiro. Tinha até propostas melhores do que a do São Paulo e ele optou por fechar com o São Paulo por ser de família de São Paulinos e aparentemente ele deve ser São Paulino também, e isso foi um ponto bastante fundamental para ele definir a sua vinda para o São Paulo, porque estava já até encaminhado com outros clubes e tal. E o São Paulo foi lá, atravessou a negociação e ele acabou optando por ser o São Paulo. Então é legal ter um jogador que acaba que decide, né, vir para cá por conta do amor ao clube e tal, e ter familiares também como São Paulinos. Ele não tem nenhum histórico de lesão. Eu fiz um vídeo dele lá no Teclas Daniel Cortes. Até esqueci o nome do canal, porque eu já levei bastante vídeo hoje. Então lá no Cortes, rapaziada, eu fiz um vídeo conhecendo um pouco mais o goleiro, tá? E confesso que eu me surpreendi bastante. É um goleiro que tem reflexo, mostra que tem bastante reflexo. Ele mostra ser um goleiro que está sempre bem posicionado. Se você ver o vídeo depois, você vai entender. Tem várias jogadas que os atacantes chegam cara a cara com ele. Ele consegue muito bem fechar o gol, fechar o ângulo e defender. Então isso é um ponto muito positivo e até mostra que ele teve talvez uma escola de futsal, mostra até alguns movimentos de futsal. E é um goleiro que certamente eu acho que vai ajudar, tá? O São Paulo surpreende, é um nome que ninguém falava, ninguém comentava. Lembrando que no dia 5 de dezembro aqui no canal, tem um vídeo aqui, eu falei para vocês, o São Paulo vai trazer um novo goleiro para o ano que vem, porque o São Paulo não confia no Yang. Dito e feito, eu acho que nenhum lugar comentava que o São Paulo iria trazer mais um goleiro. E eu tive essa informação no dia 5 e trouxe o vídeo aqui para vocês. Até fiz o corte lá no Instagram também, mostrando para vocês o dia que eu levei essa informação, porque o São Paulo não tinha essa confiança no Yang. Tanto é que ele deve ser emprestado para algum time, ainda não sabemos qual, para ganhar um pouco mais de rodagem, corpo, daí depois ele volta para defender o São Paulo com mais experiência. Então, o contrato com o Coronel aí, o Carlos Coronel, é de 2 anos e não é um contrato longo. O jogador estava livre, certamente São Paulo não vai pagar nenhum absurdo pela contratação, pela assinatura, vai pagar uma luva ali para o jogador, mas a princípio não é nada assim absurdo, tá? Então chega para disputar com o Rafael e eu acho que é importante, né? O Rafael
acabar ali tendo uma sombra. O Yang, de fato, ele não mostrou assim estar totalmente pronto, mas daqui a alguns anos, né, certamente ele pode ser bastante útil. E o São Paulo vai amarrar o vínculo com ele por mais um tempo e tal. O São Paulo não está descartando o Yang, tá? O São Paulo vai dar um pouco mais de rodagem para ele, ganhar experiência e depois retornar. Quem sabe quando o Rafael estiver saindo, né? Faltando um ano do goleiro Coronel aí, daí depois o Yang volta, sei lá, né? Com mais experiência, fazendo uma boa temporada de 26 em outro clube. Isso tem que ser feito. Eu não acho que tá errado, tá, rapaziada? Para mim é importante. Eu, sinceramente, eu não conheci o goleiro, não sei se vai dar certo, a gente não sabe, né? Se foi uma boa, mas olhando um pouco o vídeo, depois você assiste lá, que eu vou deixar para vocês na tela final, aparecendo aqui desse lado. Eu gostei, mano. Confesso que me chamou bastante atenção. É um goleiro de 1,92 m de altura, né? Ele nasceu no Brasil. Ele tem naturalidade paraguaia, até atuou por seleção de Paraguai também. E é isso, né? É isso. Vamos torcer aí para dar certo e ajudar a gente aí, tá, rapaziada? Não tem nada a ver da questão de limite de estrangeiro, porque ele nasceu no Brasil, então isso não interfere em nada, tá? Então comenta aí o que você achou da contratação. Deixa aqui embaixo o comentário que é muito importante. Sobre o Luca, rapaziada, ele foi inscrito na Copinha, mas ele não deve jogar as primeiras fases. E tem aí talvez uma avaliação do São Paulo que chegando nas últimas fases ele possa acabar ajudando e reforçando o sub-20. Eu sinceramente não acho uma boa ideia. Para mim é um absurdo, é totalmente errado. Ele já é profissional e não tem que ficar voltando para a base. É um jogador pronto e que pode ajudar a gente. Então é uma atitude que eu acho lamentável por parte da diretoria, porque eles estão praticamente colocando a Copinha como uma Copa do Mundo. Não pode ser assim. E para mim é um planejamento totalmente equivocado se isso acontecer, tá? E sobre o Botafogo, eu levei informações também lá no Tecla de Esportes, mas muita gente ainda não me segue por lá. Mas só passando a informação para vocês, o São Paulo ainda vem conversando com o Botafogo para realizar alguma troca. Eu até antecipei para vocês também que aquele papo de 3x3, 2x2, poderia totalmente virar 1x1 ou não acontecer nada. Tanto é que hoje isso é uma informação do Globo Esporte, de que os clubes negociam as trocas, tá, de formas separadas, ou seja, pode ser até que seja uma delas, que uma delas apenas fique no papel, tá? Saia do papel no caso. Então, aquele papo que poderia rolar um pacotão de trocas, hoje não é muito bem assim, tá? E pode se tornar apenas 1x1, ou não acontecer nada. O nome mais próximo que o Botafogo queria e ainda tenta uma negociação é o do Ferrarese, e o que o São Paulo que mais queria era o Savarino, mas o Savarino optou por não sair do Botafogo a princípio. Tem a questão também do Vitinho, que o São Paulo queria, só que ele só quer definir a vida dele ano que vem. O São Paulo tem pressa para resolver essa questão. E o outro nome que o São Paulo queria e hoje ganha até mais força é do Marlon Freitas. Esse o São Paulo quer muito contar para 26. O Botafogo topa negociar, mas tem a questão também da definição do atleta, né? O jogador que dá ali a cartada final. Então, hoje, o Ferrarese é o que o Botafogo mais se encanta e hoje, falando de hoje para vocês, tá? O que pode acontecer alguma coisa com o São Paulo ainda é o Marlon Freitas, que alguns lugares até comentaram que estava totalmente descartado e tal, chance zero, mas isso não está totalmente descartado ainda, tá, rapaziada? E para fechar, o atacante Breno Lopes, que estava no Fortaleza, pintou também informações de que o São Paulo fez uma consulta nesse atacante e foi uma informação do André Hernan. Confirmamos essa informação também para vocês. De fato, o São Paulo realizou a consulta no atacante, até se interessou, mas viu que os valores não se encaixam na realidade atual do clube. Lembrando que o Breno Lopes ele tem 29 anos de idade e tem contrato com o Fortaleza até o final de 2028. O Vasco também se interessou no atacante. Não sei como está a situação do Vasco lá, mas o São Paulo acabou que não vai entrar em negociações, não vai enviar nenhum tipo de proposta oficial para o Fortaleza para contar com o Breno Lopes. Sinceramente, não é um nome que me agrada. Ainda bem que não vai vingar
em negociações, tá? O jogador está avaliado em 2,5 milhões de euros com 29 anos de idade. Sinceramente, não sei se seria uma boa, e ainda bem que o São Paulo não vai dar sequência às negociações com o Fortaleza. Eu até olhei o histórico de lesões dele, ele tem só 2 lesões, que foi um ligamento esticado. Na época do Palmeiras, ele perdeu 21 jogos, e no Fortaleza ele teve uma fratura do antebraço. Então é um jogador que não tem histórico de lesões musculares e tal, né? Era até um ponto positivo, mas eu acho que no quesito bola não é um nome que seria bom para o São Paulo. Essa é a minha opinião, tá, rapaziada? Bom, esse é o vídeo, e que você tenha um Feliz Natal aí, que Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto, um abração e até a próxima. Valeu, pessoal!